Oi pessoal, tudo bem? Criar algoritmo é uma parte que todo programador faz o tempo todo. Toda pessoa que quer resolver um problema usando computadores vai criar os seus algoritmos. Seja de forma explícita, quando a pessoa está realmente desenvolvendo um algoritmo de análise de dados, ou ela está desenvolvendo um algoritmo de resolução de problemas de forma complexa, ou de forma implícita, que é o que a gente fez, né? Fazendo pequenas programinhas, fazendo regras de avaliação de entrada de um menu, alguma coisa assim. Tudo são algoritmos. E fazer os algoritmos, fazer os programas, é uma parte muito importante quando a gente está construindo. Por quê? A gente precisa fazer isso e precisa fazer de forma que eles funcionem. Um algoritmo que não funciona não resolve um problema. Então, não faz sentido você construir ele. Mas um outro ponto que muitas vezes é negligenciado, que as pessoas não prestam tanta atenção, é em relação à complexidade do algoritmo. E quando eu estou falando de complexidade, eu não estou falando o quanto aquele algoritmo é difícil de entender, ou o quanto ele tem mais ou menos linhas. Não é isso que eu estou querendo dizer de complexidade. É uma medição de quantas operações aquele algoritmo tem que fazer para resolver um problema. Tá? Porque quando a gente viu antes os algoritmos de repetição, por exemplo, se ele precisa rodar 4 operações 10 vezes, ele está rodando 40 operações. Ou se a gente está fazendo alguma coisa que tem que fazer comparações de dados, alguma coisa assim, ou alguma decisão, às vezes a própria comparação, se essa comparação for um pouco mais complexa, ela precisar obter dados de outros lugares, ela cria mais operações internas para que o computador execute. E entender a quantidade de operações é importante para a gente entender também qual que é o desempenho desse algoritmo. Um algoritmo que demore 10 minutos para executar algo pode ser um bom algoritmo, mas se ele estiver lidando com alguma coisa que é extremamente complexa e que precise de 10 minutos para rodar realmente. Se a gente fizer um programa que pede o nome de alguém e calcula a idade e esse programa demorar 10 minutos, esse programa ele não está com um bom desempenho. Ele pode estar consumindo muitos recursos, ele pode ter uma implementação que demora demais para rodar, que vai ter muitas operações, ou que tem operações que demoram muito. Então, a gente precisa ter na cabeça que não é só montar um algoritmo, não é só montar um algoritmo bom, e sim montar um bom algoritmo que funcione bem. Aqui a gente tem que ter uma primeira ideia, que é, se você já viu todos os vídeos até agora, você já sabe construir alguns algoritmos. Você pode não ter experiência, mas você já conseguiu construir alguns. E nesse primeiro momento, é muito importante você aprender a construir os algoritmos. Não se preocupar tanto com o desempenho, não se preocupar tanto com a velocidade, mas também é importante você ter na cabeça que programar é construir coisas que funcionem de forma otimizada. E é por isso que a gente fala agora sobre complexidade de algoritmos. Uma coisa que parece muito avançada para um curso inicial. Mas é uma preocupação muito grande que tem que existir na cabeça de todo mundo que está fazendo um curso de algoritmos. Montar algo que funcione e que funcione bem. Existe até uma frase de uma pessoa que trabalha com programação que é bastante conhecida na comunidade de programadores, que é: você tem que fazer primeiro a coisa funcionar e depois fazer a coisa funcionar bem. Mas você não pode se preocupar em fazer funcionar bem em relação ao uso de recursos, em relação à velocidade, sem que aquilo funcione. Mas sim, depois que está funcionando, sempre é importante a gente revisar e entender se aquilo está funcionando de um jeito certo. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma lista de números e essa lista de números ela não está ordenada. E eu preciso localizar um número nessa lista. Vamos dizer que essa lista tem 30 itens. Se essa lista não está ordenada e eu preciso achar um item dentro dessa lista, eu tenho, no pior cenário, que rodar 30 operações dentro dessa lista. Pega o primeiro, verifica. Pega o segundo, verifica. Pega o terceiro, verifica. Perfeito? A gente tem aqui, então, uma ordem de execução de que esse algoritmo ele vai rodar, sempre no pior cenário, 30 operações, e essa é a referência de velocidade.
Ah, mas Eric, você está falando que é 30 operações aqui, mas é sempre no pior cenário. Sim, porque quando a gente vai medir alguma coisa em relação à velocidade, a gente tem que sempre pensar no pior cenário. A gente não pode pensar no melhor cenário, porque senão a gente não consegue prever o quanto aquilo vai demorar, de uma forma geral. A gente não consegue prever o quanto de recursos a gente precisa colocar no computador, ou quanto de tempo a gente precisa para aquilo. A gente tem que sempre ir pelo pior cenário. Então, se a gente der sorte que em 10 execuções ele consegue encontrar o item em menos de 10 chamadas, que legal. Mas e se a gente der azar e os itens sempre estiver para o final da fila, ele tiver que rodar 27, 28 vezes? A gente está perdendo tempo. Então a gente sempre tem que ir pelo pior cenário. Agora, pensa uma coisa, se a gente ordena essa lista, só por ordenar, a gente já consegue ter uma chance melhor de encontrar os itens se a gente usar uma lógica chamada busca binária. Se vocês quiserem, depois até recomendo vocês pesquisarem sobre busca binária, não está no escopo aqui, mas a ideia é que a gente vá fazendo como a gente faz quando procura uma palavra no dicionário. A gente vai no dicionário, vai às vezes no meio do dicionário para encontrar a letra, e aí depois a gente vai dentro daquela parte onde tem a letra, a gente vai procurar pela segunda letra, pela terceira letra. Aqui, em busca binária, a gente quebra a lista no meio e verifica se aquele item é maior ou menor do que o item que a gente está procurando. Se ele for menor, a gente já vai procurar em metade da lista anterior. Se for maior, a gente vai procurar em metade da lista, que é a lista superior. Novamente, a gente vai buscar esse item em uma lista menor. Vamos procurar na metade. De novo, metade maior ou menor. A gente está quebrando a quantidade de itens porque a gente sabe que, como está em ordem, a gente consegue usar comparações de maior ou menor. Isso são técnicas de algoritmo que são um pouco mais avançadas e são super interessantes, mas que nos ajudam a entender que, às vezes, a complexidade do algoritmo também pode estar relacionado ao modo como a gente armazena os dados, ao modo como a gente organiza os dados dentro do nosso programa. E aí, a gente vai para um segundo ponto, que é os dados, os comandos, eles também têm que estar organizados de forma a deixar os nossos programas rodando mais rápido. Se eles não estiverem organizados dessa forma, nós teremos problemas na execução disso. Mas voltando na ideia que eu falei no começo, faça funcionar, depois faça funcionar bem. Em ciências de programação, a gente tem alguns tipos de notação com relação à complexidade de algoritmos. E mesmo não sendo obrigatório decorar todos eles, é interessante a gente conhecer alguns tipos. Que o primeiro é o acesso direto aos dados. Então, se você está usando uma variável, por exemplo, a gente consegue entender que o acesso a essa variável é direta. Eu chamo a variável, está lá. A gente chama isso de operação de complexidade 1. Existe uma notação que a gente chama de Big O, e essa notação Big O, ela mostra um O com um número do lado, e esse número determina o número de operações que são feitas. Uma variável é um Big O com operação 1. Então, eu preciso de uma operação só para poder acessar esse número, eu não preciso de mais operações. Agora, se a gente está verificando a quantidade de itens numa lista desordenada, o OU é de N, que é o número da quantidade de itens na lista. Então, se eu tenho uma lista de 30 itens, o O é de 30. Se eu tenho uma de 1000 itens, o O é de 1000. Então, por isso que a gente fala O de N, onde o N é o tamanho dessa lista. Um outro exemplo, que a gente falou agora há pouco, da busca binária, ele tem um O de log de N, na base 2. Porque é uma pesquisa logarítmica. Ele vai reduzindo a quantidade de itens de forma logarítmica. Ele sempre vai reduzindo muito a quantidade. Então, o número de operações que você tem que fazer é muito menor. Existem alguns outros algoritmos que vão demorar mais, que vão demorar menos. E sempre que você for procurar alguma coisa sobre algoritmos, em livros, na internet, em vídeos, usualmente você vai ver essa anotação junto, que ela vai te definir o tempo de execução disso. E isso é importante para dizer, vai rodar mais, vai rodar menos, vai demorar mais, vai demorar menos. Não é só isso, é também entender se a velocidade daquele algoritmo atende ao que você precisa. Voltando ao que eu falei no começo, não é só a velocidade de execução,
mas é o uso de recursos do computador, é tempo de execução com relação à quantidade de operações. A gente tem muitas variáveis que nos ajudam a entender a complexidade de um algoritmo. E essa notação, ela é muito útil para nos ajudar a, de forma padronizada, saber se aquilo vai demorar para rodar mais ou não. Então, o que a gente tem que lembrar sempre? O algoritmo, ele é executado pelo computador de passo a passo, um por vez. Isso eu falei na primeira aula e a gente vai repetir isso para sempre. Muitas vezes, para o computador, um passo que você vê numa linguagem, ele pode ter mais de um passo internamente. Quanto mais complexidade a gente coloca, mais operações são efetuadas. Quanto mais coisas eu coloco no meu programa, quanto mais operações, mais complexo. Entender essa quantidade de operações que o seu programa executa é super importante para você também saber se aquilo está eficiente ou não. Se ele usa melhor os recursos, se ele roda num tempo adequado e principalmente se ele vai te ajudar a resolver o problema no momento em que você precisa. Se você precisa de algo que não te atende, você precisa melhorar. Uma ideia importante para quando vocês estiverem trabalhando com as linguagens de programação específica também é aprender bastante como as linguagens implementam cada um desses algoritmos comuns, bastante usados no mercado, bastante usados em ciências da computação. Usualmente, as linguagens de programação já têm alguns algoritmos implementados e muito otimizados. Então, aprenda como isso funciona, ao invés de ficar tentando reinventar a roda. As pessoas que estão construindo essas linguagens, as pessoas que estão fazendo essas bibliotecas, estão fazendo todo esse ferramental, têm bastante conhecimento de como a linguagem funciona, de como o computador funciona, para fornecer para a gente as melhores soluções e as melhores respostas em relação a problemas que a gente precisa de forma geral. Tá bom, gente? Até a próxima. Obrigado.